Vamos lá comigo aprender essa receitinha fácil, prática e deliciosa? Vem cá então! Olá, meus queridos! Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que todos muito bem e se cuidando, hein, minha gente? Muito importante continuarmos nos cuidando, porque a pandemia ainda não acabou, né? Então precisamos nos manter em casa, né? Nos manter saudáveis, bem cuidados, né? Caso precisem sair de casa, utilizem máscara, álcool em gel e o distanciamento social, né? Ficar um pouquinho longe das outras pessoas é bom, não ter nenhum outro contato também com elas é muito importante também, tá bom? Então, vamos lá! Mais uma semana se inicia, que seja uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas, né? E eu trouxe mais uma receitinha aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer nhoque de mandioquinha, né? Então é uma receitinha que quando nós paramos as aulas, né, presenciais, entramos no online, era uma receita que nós iríamos fazer naquela semana seguinte. Então, trouxe aqui hoje, consegui reencaixar, né, no planejamento e adaptar aí uma receitinha bem fácil para nós podermos fazer. E o que nós vamos precisar hoje? 8 mandioquinhas já cozidas, né, e amassadas, né? Eu cozinhei, coloquei na panela, coloquei água, cozinhei, depois amassei, coloquei um pouquinho de sal, 2 gemas de ovo e farinha de trigo. A farinha de trigo, nós vamos colocar aí meia xícara primeiro, vamos misturar, colocar as gemas, misturar e aí nós vamos acrescentando a farinha de trigo, né, até dar o ponto, né? Quando der o ponto eu falo pra vocês, olha, essa quantidade. Então, 8 mandioquinhas, que não são grandes, médias assim, desse tamanho, cada uma era, 2 gemas de ovo e farinha de trigo, tá bem? Então, são esses os ingredientes que nós vamos precisar para a nossa receita de hoje. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui a mandioquinha, meia xícara de farinha e as gemas, tá bom? Bora lá! Prontinho, ó, as mandioquinhas, meia xícara de farinha e as 2 gemas. E agora nós vamos ir acrescentando farinha até dar o ponto, né? De meia em meia xícara, pra gente não se perder aí na contagem. Pessoal, agora ó, nossa massinha ficou bem molinha, né? Ela não precisa ficar muito dura, né? Até porque agora na hora que a gente for modelar, nós vamos colocando mais farinha, certo? Então, agora é aquela hora de buscar a amassadeira, né? Pra gente colocar o nosso nhoque modeladinho, para depois nós cozinharmos. Bom, agora nós vamos modelar o nosso nhoque. Então, farinha na bancada.
vamos fazer aquelas minhoquinhas, ó. Então, fez a minhoquinha aqui, aí nós vamos cortando. Certo? Então agora é isso, ó. Cortar, fazer as minhoquinhas e ir cortando a nossa massa de nhoque, certo? Então, novamente, pega a massa, vem aqui, ó, para onde tá a farinha, ó, e a gente vai fazer uma minhoquinha. Não precisa ser muito fina e também não muito grossa. Então, e vamos cortar. Ó, cortamos, dá aquela apertadinha para tirar essas pontinhas que ficou. Ó. E mão na massa. Bora lá, que a gente vai fazer isso com toda a massa e depois vamos cozinhar o nosso nhoque. Prontinho, ó, pessoal. Então, já, né, modelei todos. Antes de colocar aqui os nhoques na forma, eu coloquei um pouquinho de farinha, que é importante para não grudar, né, nem na forma e nem uns nos outros. Então, prontinho. Gente, quando fica aquelas pontinhas, é que eu não deixei nenhum aqui para mostrar para vocês. Acabei esquecendo, me empolguei. Quando fica as pontinhas, vocês pegam, vão ajuntando as menorzinhas. E depois vocês fazem um só, tá bom? Eu fiz isso em vários aqui. E aí agora nós vamos levar pro fogo, né? A gente vai colocar uma panela de água esquentando, só água. E quando começar a ferver, a gente vai começar colocando os nhoques. Coloca, né? Coloca dentro da panela, ele vai afundar. Quando ele subir pra cima, né? Quando ficar flutuando ali em cima, boiando ali na água, aí a gente tira, que já vai estar no ponto, tá bom? Bora lá então.
pratinho, pessoal. Vocês viram aí que é super fácil, né? De cozinhar o nosso nhoque, né? Água fervendo, vai colocando, quando todos sobem a gente tira, né? Vai colocando no recipiente. Ó, vocês podem ver que eu já coloquei aqui, coloquei meu molho, tá? Eu escolhi fazer o molho bolonhesa, que é o molho que eu mais gosto. Vocês podem fazer o molho que vocês quiserem aí em casa. Então, montei aqui o meu pratinho para mostrar para vocês, bem bonitinho, né? E como combinado esse bimestre, né? Nós vamos falar sobre a história dos alimentos, né? Então, o nhoque, ele é uma receita italiana, né? Veio de lá. Tradicionalmente é feito com batatas, mais especificamente aquela batata baroa, que ela é um pouco diferente dessa que a gente conhece, né? Da batata lavada. E eles fazem muito lá, né? Então tem um restinho de batata, pega, coloca um pouco de farinha, gema de ovo e faz o nhoque e algum molho, né? Tradicionalmente é feito com molho basílico, que é aquele molho básico com manjericão, mas pode ser usado, né, outros tipos de molho. Então aqui eu escolhi o molho bolonhesa, que é o que eu mais gosto. Então essa é uma receita tradicionalmente, né, italiana, mas que conforme foi se espalhando, foi tendo as suas adaptações, né? E aqui no Brasil, com a mandioquinha. Então aqui a gente tem nhoque de mandioquinha, nhoque de batata doce, nhoque, olha, de várias coisas, várias coisas que ficam muito gostosos, né? Mas a base dele precisa ter algum legumes que possa ser, tem nhoque de cenoura também, que possa ser cozido e depois amassado para conseguir fazer nessa espécie de purê para incorporar a farinha de trigo, tá bem? Então, é uma coisa que sempre reuniu muitas famílias, né? Eu conheço várias famílias que o dia do nhoque, a noite do nhoque é uma coisa muito tradicional e que une toda a família ali em volta da mesa, né? Porque um vai lá descascar, alguns descascam as batatas, outros vão colocando para cozinhar e aí depois junta todo mundo para fazer a massa e cortar o nhoque. E convenhamos que é a parte que mais demora da receita, né? Cortar ele para depois cozinhar. Então, juntem a família, façam essa receita para um almoço, para um jantar, né? Aproveitando esse tempo que a maioria, né, das famílias estão reunidas dentro de casa devido, né, aí a quarentena. Então, utilizem, né, dessa receita para um momento aí em família, para vocês poderem, né, fazer juntos o passo a passo dessa receita e depois me enviem as fotos e os vídeos, tá bem? Então, fica aí a sugestão. Se vocês puderem fazer, vai ser muito bacana, eu vou ficar muito feliz. Mas se vocês não puderem fazer, não tem problema, a Pro vai ficar feliz de todo jeito com a receita que vocês puderem fazer e me enviar, tá bem? Então, fiquem muito à vontade, né? E lembrando, pessoal, continuem em casa, continuem se cuidando, né? Caso tenha alguma dúvida sobre a receita, queiram alguma sugestão, né, para um molho, para uma outra receita, fiquem à vontade, estou à disposição, podem me enviar uma mensagem, né, e nós vamos conversar, tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês, se cuidem e nós nos vemos na próxima aula.